Cartoons, charges, caricaturas premiadas e muita reflexão. Para comemorar os 30 anos de Bahia, o artista gráfico Cal Gomes apresenta seus trabalhos em uma exposição que acontece na Galeria Arcos da Caixa Cultural entre os dias 12 de dezembro de 2023 e 4 de fevereiro de 2024. A exposição, com o nome de A Arte e o Humor de Cal Gomes, 30 anos de Bahia, marca o período de desenvolvimento e formação de identidade do artista. E aí, quando eu vi o edital lá aberto, eu falei, Cal, vamos propor a exposição, uma exposição comemorativa de seus 30 anos? Ele falou, vamos. Aí eu fui, escrevi lá no edital da Caixa e propus fazer na exposição, né? E desde quando a gente foi selecionado para aqui, foi um trabalho árduo, né? Eu fui lá para a casa do Cal para a gente poder começar a pensar a exposição, o que seria, quais seriam as obras, assim. E eu não tinha me dado conta do tamanho do universo das coisas que eu teria que enfrentar, porque quando eu pensei em exposição, eu tinha pensado muito nas premiações. Que o Cal falou, eu tenho mais de 60 prêmios. Eu falei, então, isso já dá uma exposição. E aí, quando ele abriu o ateliê lá para revirar todo o trabalho dele, desde o começo, década de 90, 2000, e aí você vê o universo gigantesco dele, ele vai se transformando na exposição que você quer. Bom, essa daqui foi uma encomenda da direção do Jornal Tarde, especial. Ela marcava os 107 anos do jornal e a ideia era transformar esses desenhos, essas imagens em grafite, que é uma outra coisa que eu amo fazer, é a pintura em grande escala, grafites. A ideia toda do pacote todo da proposta era baseado nisso. E aí eu fui desenvolvendo alguns layouts, e aqui uma coisa bem orgânica mesmo, como se fosse um grande rascunho, mas que era uma forma de eu sentir como é que iria ficar isso, e aí eu aproveitei o jornal, pintei de branco e saí desenhando aqui mesmo. Eu pensei com o Cal, por que a gente não propõe, assim, não fazer uma exposição retrospectiva do seu trabalho, uma exposição comemorativa, mas tentar pegar um pouquinho de todas as épocas. E além disso, mostrar também um pouco de como é o processo do trabalho, não só o finalizado ali, de quando você já está desenhado, quando já está no jornal, né? É por isso que a gente tem essas mesas que a gente propõe os processos, assim, para meio que mostrar como é um trabalho de um artista gráfico desse que trabalha com jornal, que ele não trabalha sozinho, né? Ele recebe um texto, ele tem um editor, e tem toda uma conversa ali até chegar ao final. E o dia em que os gatos aprenderam a tocar jazz, você falou que tem uma história pitoresca por trás dessa arte aqui, né? Na verdade, um prêmio de um edital da CEP, Companhia de Pernambuco, que premiou um jovem, o Pedro Henrique, que estava com 20, 21 anos. E me escolheram para ser ilustrador. Eu já tinha feito alguns trabalhos para a CEP, né? E aí eu pude desenvolver esse trabalho todo assim, dessa forma, com grafite. É um lápis especial, é difícil de achar esse lápis, mas ele dá uma textura muito boa. E eu fiz já planejando para essa condição de escala, de trabalhar uma escala. Ele está desse tamanho, mas eu trabalhei na escala que ficou mais ou menos assim. Uma coisa é você não perder essa coisa da concepção, da base, do gestual, do orgânico, que é trabalhar dessa forma, né? Isso aqui foi uma coisa pensada, eu fiz desse tamanho, já pensando em como que iria estourar isso no computador, expandindo isso, colocando escala e coisa e tal. Esse aí é um trabalho que eu fiz, o único álbum em quadrinhos que eu tenho. Então eu fiz todo esse estudo aqui dos personagens, porque eles iriam aparecer várias vezes durante essa história em quadrinhos, né? E é uma história em quadrinhos que o autor chama-se Vitor Mascarenhas. E a gente nota que dá para perceber aqui muito de Salvador, tem um elevador Lacerda aqui, um farol, né? Tem um desenho que eu fiz inicialmente eu fiz uma encomenda do Cássio Loredano. Então quando ele me encomendou há uns anos atrás alguns desenhos para um dicionário, se não me engano é um dicionário de capa dura da Roais, ilustrado com os grandes nomes da música popular brasileira. Aí ele me ligou e eu resolvi sugerir, ele não conhecia o trabalho do Riachão, eu sugeri o Riachão, na época o Batatinha, e ele queria me encomendar a Margareth Menezes, que ele já conhecia. E aí mais uns outros. Então eu fiz esse desenho que está no dicionário da música popular brasileira ilustrado. Caricaturas repletas de humor
Ironia, sátiras e críticas são a mistura que completam a marca do artista que aos 21 anos de idade deixou a cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais, para mexer com o imaginário do público da Bahia e desenhar caminhos que o levaram a ser conhecido em todo o Brasil. Uma das coisas que eu acho muito importante da exposição, que eu disse já antes, é fazer essa conexão justamente porque muita gente conhece o trabalho de Cal Gomes pela tarde, mas não faz a conexão com o artista Cal Gomes. Então, eu acho que essa exposição é para as pessoas fazerem esse link, assim, esse é o desenho que eu vejo na tarde lá, esse é o cara da tarde e tal, que legal, olha só, é o Cal Gomes. A minha ideia é que isso aqui seja, de novo, uma possibilidade de fazer outras, e que outros profissionais dessa minha... que tem essas características do meu trabalho, do humor gráfico, das artes gráficas, que eles possam também ter espaço para mostrar o que eles produzem e que na maioria das vezes acaba perdido dentro de um estúdio, guardado dentro de uma caixa, entendeu? Essa coisa é interessante interagir com o público e eu estava devendo isso e acho que os 30 anos, essa minha linha do tempo vem para marcar isso.